E aí, pessoal? A aula hoje é sobre radar fixo. E aí, quando que eles podem multar? Vocês sabem das novas regras do CONTRAN? Bem, então vamos lá. Uma aproximação real aí, numa rodovia, a placa aí indica 80 km por hora. Essa placa aí, ela é chamada de R19, né? Uma placa regulamentar. Vamos passar aí, repare que não tem mais nenhuma R19 falando que é 80 km por hora, mais nada, não tem placa nenhuma de velocidade. De repente, olha a aproximação do radar aí, verifique, não tem nada. Pode multar? Bem, a partir do dia 1º de novembro de 2021, não pode não, tá certo? Isso aí tá errado, tem que fazer uma sinalização adequada. A referência disso é a resolução do CONTRAN 798. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito também fundamenta isso e tem as questões de segurança da NBR e da ABNT. Medidores fixos são aqueles controladores, quando eles são destinados a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, ou redutores, em que eles são dotados de display, tá certo? Os controladores são aqueles destinados a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via em seu ponto específico. Olha só, repare que aí a velocidade é 110 km por hora e 90. E os medidores fixos, eles podem também ser redutores quando eles têm display destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade. Então aí tem que ter a marcação de velocidade, tá certo? Quanto à redução, ou seja, aos redutores, essa velocidade diretriz da via ela é calculada por projeto de engenharia. Então, às vezes, você tem uma rodovia em que a velocidade de projeto dela é 60 km por hora. Então, aí, nesse caso, não precisaria ter um display se ela tiver a 60 km por hora, tá certo? Um exemplo de controlador. Repare aí que nós temos um controlador onde a velocidade diretriz é de 80 km por hora e a velocidade do radar é de 80 km por hora. Então, basta ter uma placa de antecipação, máxima 2 km do medidor, e uma placa junto ao medidor. Com isso, está satisfeita a resolução do CONTRAN em termos de sinalização. Então, tá vendo esse nosso caso aí? Nesse caso, não pode multar. Deveria haver uma placa de 80 km por hora aí junto ao radar, tá ok? Por isso, nesse caso, não pode multar. Vamos para um caso de redutor. No caso de redutor, além da placa junto ao medidor e da placa de antecipação, é necessário ter uma placa de redução gradual. Se a velocidade for de 80 km por hora, para cair para 40, tem que ter uma placa de 60 obrigatoriamente, indicando essa sinalização. Nada pode ser reduzido de uma hora para outra. Então, tem que ter essa placa de redução gradual, além da placa de antecipação. Vamos para esse vídeo. Esse vídeo é um trecho onde a velocidade da rodovia é de 80 km por hora. É a velocidade diretriz, a velocidade de projeto dessa via. Repare que ali na frente ela já reduz para 60 km por hora, a placa de redução. Como está se aproximando de um trevo, na verdade, os 60 km por hora não é suficiente. Ele está reduzindo agora para 40 km por hora. Repare que isso é importante, que é a redução. Além da redução, olha só, outra placa aí de antecipação de 40 por hora. E além de tudo isso, junto ao radar também há uma placa de 40. E o display, indicando que realmente é um redutor. Nesse caso, o display está desligado, mas se não estivesse, está perfeitamente correto. Lembrando que vias com duas ou mais faixas, tanto os displays quanto as sinalizações têm que estar dos dois lados, que é o caso do lado esquerdo aí, tem que estar de um lado e do outro. Se for só de um lado, só a vida de uma faixa, basta a placa daquele lado. Além disso, os controladores e redutores só podem ser instalados após levantamentos e estudos técnicos, para controlador e para redutor, tá bom? Se não tiver, é problema. Obrigado, até a próxima!